Avalie agora a ternura de Jesus em duas áreas, em relação ao nosso país e ao mundo de pecado, e em relação ao seu próprio povo. Ouço hoje uma pergunta feita por muitos crentes. Por que Deus não levou o nosso país à condenação? Por que não trata conosco segundo os nossos pecados? Ele deu 120 anos de advertências à geração de Noé. Mas após isso ele disse, chega, e trouxe o dilúvio. Deus tem sofrido os pecados desse país já por muito tempo. Então por que não vemos seu justo julgamento sobre nós? Amo esse país e por nada quero ver a condenação final de Deus sobre nossa nação. Eu de longe preferiria desfrutar da longanimidade do Senhor. Não quero ver lágrimas nos olhos de meus filhos e netos por tudo que virá sobre uma sociedade como a nossa. Mas como muitos cristãos, estou totalmente surpreso pelo julgamento de Deus ter sido adiado. Efetivamente, creio que estamos vendo inícios de condenação. Vejo terríveis calamidades tendo lugar no mundo como avisos. Ainda assim, pelo fato de a economia de nosso país ainda não haver entrado em colapso e por ter sido capaz de funcionar como funciona, parecemos desmoronar de crise em crise, mas recebendo chance ou oportunidade após oportunidade. Estou convencido de que há apenas uma resposta a essa perplexidade. É devido ao carinho e à longanimidade de nosso Salvador. Vemos prova na profecia de Isaías. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isaías, capítulo 42, versículo 3. O nosso país se tornou um país de canas quebradas. A cana é uma haste alta ou uma planta com caule oco, geralmente encontrada em área alagadiça ou junto ao manancial de água. É uma planta flexível, então pode se dobrar facilmente quando atacada por ventos altos ou água corrente. Mas a cana só se dobra até um certo ponto, após o qual finalmente se quebra e é levada pela correnteza, como uma cana em clima tranquilo. A sociedade honrava Deus e a Bíblia se mantinha como padrão. A nossa nação se mantinha orgulhosa e elevada, plena de propósitos e promessas. A sociedade toda honrava Deus e a Bíblia, se mantinha como o padrão das nossas leis e do nosso sistema judicial. Até mesmo no meu tempo, os livros de escola consistiam de lições e histórias da Bíblia. Jesus era entendido como Filho de Deus, aquele que concedia favores e incontáveis bênçãos ao nosso país. Contudo, em nossa prosperidade, nos tornamos como o antigo Israel, orgulhosos e ingratos, e caímos muito em pouco tempo. Deus foi afastado dos nossos tribunais de justiça, de nossas escolas, seu nome zombado e ridicularizado. Um professor pode pôr uma cópia do Alcorão ou mesmo a revista Playboy sobre a mesa, mas se trouxer uma Bíblia para a classe, poderá perder o emprego. A nossa sociedade perdeu inteiramente seu referencial moral. Como resultado, esse país que no passado se destacava, agora se mostra inválido como uma cana quebrada. Até o brasileiro mais endurecido e ímpio de hoje sabe que esse país se torna mais corrupto a cada hora. Todos sabem que estamos fazendo hora extra em termos de tempo a mais que nos foi concedido. Quanto tempo ainda irá durar um império que mata seus recém-nascidos, onde pais estupram as próprias filhas, mães molestam os filhos, o abuso de crianças se torna uma desgraça nacional, onde policiais cometem suicídio devido ao medo e ao desespero, onde tantos adolescentes se barbarizam, onde tudo que reflita Deus e Cristo não só é ignorado, como também é vítima de cruel zombaria?
Quanto tempo pode continuar durando violência, assassinato, assédio? Se recebêssemos o que merecemos, as nações já estariam reduzidas a ruínas, devastadas pela anarquia. Mas Isaías diz que nosso amoroso Senhor não esmagaria a cana quebrada. E mesmo estando o nosso país derrubado em total confusão, dobrado e quebrado por nossos tantos pecados, nós ainda não fomos esmagados. Em sua ternura, o nosso Senhor ainda não deixou que isso acontecesse. O próprio Jesus nasceu dentro de uma sociedade quebrada. Quando Jesus veio ao mundo, Israel vivia sob o opressivo governo de Roma. Os judeus suportavam terríveis cargas de impostos e das leis romanas. Enquanto isso, sacerdotes vorazes se aproveitavam financeiramente das viúvas e órfãos. Os humildes eram zombados e ridicularizados, e o povo ficava cego pela corrupção. É por isso tudo que muitos profetas disseram que Cristo viria em uma hora de escuridão, trazendo grande luz. Jesus veio a uma sociedade possuída pela hipocrisia e pelo pecado desenfreado. Contemplando a situação do país, ele chora sobre Jerusalém, profetizando que a casa de Israel seria desolada. Ainda assim, ele deu a essa sociedade mais 70 anos de pregação do Evangelho. E seriam anos cheios de testemunhas ungidas pelo Espírito, andando pelas ruas, operando milagres, pregando esperança e arrependimento e entregando um poderoso chamado para o reino. Jesus simplesmente não esmagaria a vara quebrada, na qual Israel se tornara. No momento atual, eis o retrato do nosso país, uma sociedade totalmente quebrada em sua moralidade. Somos também uma nação com depressão, distúrbios, com pessoas vivendo em temor e em agonia mental. Há mais psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e conselheiros do que nunca. Contudo, não conseguem atender todos que pedem pelo menos uma só hora de ajuda. Até mesmo na igreja isso é real. Os conselheiros cristãos por todo lado estão sobrecarregados pela pressão das pessoas buscando auxílio em seus problemas. As nossas crianças estão sendo quebradas por famílias que se destroçam, pelo abuso, por assédio. Os adolescentes sendo quebrados pela imoralidade, pelo materialismo, pelo desligamento. Satanás lançou um dilúvio do mal sobre a terra e deixou no rastro um povo arqueado e quebrado. Boa parte da própria igreja tem esse mesmo espírito quebrado. Lendo cartas e mais cartas, vejo cristãos morrendo em mega igrejas onde não se prega mais sobre o pecado e a justiça. Eles sentem-se perdidos e se perguntam: onde posso achar a adoração verdadeira? Aqui não há um senso de presença de Cristo, nem apagará a cana torcida que fumega. Isaías capítulo 42, versículo 3. Em algum lugar desse país, Deus vê pavios ardendo lentamente. São pavios que no passado estavam em chamas e fervor por seus propósitos e interesses, mas agora mal fumegam.